O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis. Capítulo 21. Tema: o nascimento de Isaque. Versículo 1. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Versículo 2. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha falado. Versículo 3. E Abraão pôs no filho que lhe nascerá, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Versículo 4. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Versículo 5. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque seu filho. Versículo 6. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Versículo 7. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. Versículo 8. E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Versículo 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. Versículo 10. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Versículo 11. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Versículo 12. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Versículo 13. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Tema: o despedimento de Agar e Ismael. Versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Versículo 15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Versículo 16. E foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. Versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Versículo 18. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Versículo 19. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. Versículo 20. E era Deus com o menino, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. Versículo 21. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Tema: Abimeleque faz um pacto com Abraão. Versículo 22. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Versículo 23. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto. Segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim, e a terra onde peregrinaste. Versículo 24.
E disse Abraão: eu jurarei. Versículo 25. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água, que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Versículo 26. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isto, e também tu não o fizeste saber, nem eu ouvi senão hoje. Versículo 27. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Versículo 28. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. Versículo 29. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras, que puseste à parte? Versículo 30. E disse: tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Versículo 31. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Versículo 32. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e ficou príncipe do seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus. Versículo 33. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Versículo 34. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. O versículo 34 é o último do capítulo 21 de Gênesis. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito. O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis. Capítulo 22. Tema: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Versículo 1. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Versículo 2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Versículo 4. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. Versículo 5. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Versículo 7. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Versículo 9. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Versículo 10. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Versículo 11.
Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Versículo 12. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres, num mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. Versículo 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. Versículo 16. E disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Versículo 17. Que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Versículo 18. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Versículo 19. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se, e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Versículo 20. E sucedeu depois destas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor teu irmão. Versículo 21. Uzo seu primogênito, e Bui seu irmão, e Quemuel, pai de Arã. Versículo 22. E Quésede, e Azo, e Pildas, e Gidlafe, e Betuel. Versículo 23. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. Versículo 24. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, ela lhe deu também a Tebá, Gaã, Taás e Maaca. O versículo 24 é o último do capítulo 22 de Gênesis. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito. O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis. Capítulo 23. Tema: a morte de Sara. Versículo 1. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. Versículo 2. E morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Versículo 3. Depois se levantou Abraão de diante de sua morta, e falou aos filhos de Et, dizendo. Versículo 4. Estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. Versículo 5. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe. Versículo 6. Ouve-nos, meu Senhor, príncipe poderoso és no meio de nós, enterra a tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas, nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrar a tua morta. Versículo 7. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. Versículo 8. E falou com eles, dizendo,
Se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta de diante de minha face, ouvi-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar. Versículo 9. Que ele me dê a cova de Macela, que ele tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em herança de sepulcro no meio de vós. Versículo 10. Ora Efrom habitava no meio dos filhos de Et. E respondeu Efrom, Eteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo. Versículo 11. Não, meu senhor, ouve-me. O campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Versículo 12. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra. Versículo 13. E falou a Efrom, aos ouvidos do povo da terra, dizendo, mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te. O preço do campo darei, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Versículo 14. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe. Versículo 15. Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 siclos de prata, que é isto entre mim e ti? Sepulta a tua morta. Versículo 16. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 siclos de prata, corrente entre mercadores. Versículo 17. Assim o campo de Efrom, que estava em Macela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor. Versículo 18. Se confirmou Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. Versículo 19. E depois sepultou Abraão a Sara sua mulher na cova do campo de Macela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Versículo 20. Assim o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão, pelos filhos de Et, em possessão de sepultura. O versículo 20 é o último do capítulo 23 de Gênesis. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito. O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis. Capítulo 24. Tema: Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Versículo 1. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. Versículo 2. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía, põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Versículo 3. Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Versículo 4. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Versículo 5. E disse-lhe o servo, se porventura não quiser seguir minha mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? Versículo 6. E Abraão lhe disse, guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. Versículo 7. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo, à tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face,
para que tomes mulher de lá para meu filho. Versículo 8. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento, somente não faças lá tornar a meu filho. Versículo 9. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Versículo 10. E o servo tomou 10 camelôs, dos camelôs do seu senhor, e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Versículo 11. E fez ajoelhar os camelôs fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. Versículo 12. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Versículo 13. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Versículo 14. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelôs, esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu senhor. Tema: o encontro de Rebeca. Versículo 15. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Versículo 16. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Versículo 17. Então o servo correu-lhe ao encontro, e disse: Peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. Versículo 18. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. Versículo 19. E, acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelôs, até que acabem de beber. Versículo 20. E apressou-se, e despejou o seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelôs. Versículo 21. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Versículo 22. E aconteceu que, acabando os camelôs de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso, e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro. Versículo 23. E disse: De quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? Versículo 24. E ela lhe disse: Eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Versículo 25. Disse-lhe mais: Também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Versículo 26. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor. Versículo 27. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. Versículo 28. E a donzela correu, e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. Versículo 29. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, o qual correu ao encontro daquele homem até a fonte. Versículo 30. E aconteceu que, quando ele viu o pendente, e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã,
E quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele homem, foi ter com o homem, que estava em pé junto aos camelôs, à fonte. Versículo 31. E disse: entra, bendito do Senhor, por que estás fora? Pois eu já preparei a casa, e o lugar para os camelôs. Versículo 32. Então veio aquele homem à casa, e desataram os camelôs, e deram palha e pasto aos camelôs, e água para lavar os pés dele, e os pés dos homens que estavam com ele. Versículo 33. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: não comerei, até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala. Versículo 34. Então disse: eu sou o servo de Abraão. Versículo 35. E o Senhor abençoou muito meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelôs e jumentos. Versículo 36. E Sara, a mulher do meu senhor, deu à luz um filho a meu senhor depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. Versículo 37. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra há hábito. Versículo 38. Irás, porém, à casa de meu pai, e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Versículo 39. Então disse eu ao meu senhor: porventura não me seguirá a mulher. Versículo 40. E ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho da minha família e da casa de meu pai. Versículo 41. Então serás livre do meu juramento, quando fores a minha família, e se não te derem, livre serás do meu juramento. Versículo 42. E hoje cheguei à fonte, e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho, no qual eu ando. Versículo 43. Eis que estou junto à fonte de água, seja, pois, que a donzela que sair para tirar água e a qual eu disser: peço-te, dá-me um pouco de água do teu cântaro. Versículo 44. E ela me disser: bebe tu e também tirarei água para os teus camelôs. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. Versículo 45. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: peço-te, dá-me de beber. Versículo 46. E ela se apressou, e abaixou o seu cântaro de sobre si, e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelôs. E bebi, e ela deu também de beber aos camelôs. Versículo 47. Então lhe perguntei, e disse: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto, e as pulseiras sobre as suas mãos. Versículo 48. E inclinando-me adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Versículo 49. Agora, pois, se vós haveis de fazer benevolência e verdade a meu senhor, fazei-mo saber, e se não, também mo fazeis saber, para que eu vá à direita, ou à esquerda. Versículo 50. Então responderam Labão e Betuel, e disseram: do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Versículo 51.
Eis que Rebeca está diante da tua face, toma-a, e vai-te, seja a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. Versículo 52. E aconteceu que, o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. Versículo 53. E tirou o servo joias de prata e joias de ouro, e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Versículo 54. Então comeram e beberam, ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã, e disse: Deixai-me ir a meu senhor. Versículo 55. Então disseram seu irmão e sua mãe: Fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Versículo 56. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte a meu senhor. Versículo 57. E disseram: Chamemos a donzela, e perguntemos-lhe. Tema: Rebeca consente em casar com Isaque. Versículo 58. E chamaram a Rebeca, e disseram-lhe: Irás tu com este homem? Ela respondeu: Irei. Versículo 59. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e sua ama, e o servo de Abraão, e seus homens. Versículo 60. E abençoaram a Rebeca, e disseram-lhe: Ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta de seus aborrecedores. Versículo 61. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o homem, e tomou aquele servo a Rebeca, e partiu. Versículo 62. Ora, Isaque vinha de onde se vem do poço de Birlaai-Roi, porque habitava na terra do sul. Versículo 63. E Isaque saíra orar no campo, à tarde, e levantou os seus olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham. Versículo 64. Rebeca também levantou seus olhos, e viu a Isaque, e desceu do camelo. Versículo 65. E disse ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Versículo 66. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Versículo 67. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. O versículo 67 é o último do capítulo 24 de Gênesis. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito. O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis. Capítulo 25. Tema: Abraão casa com Quetura e tem filhos dela. Versículo 1. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura. Versículo 2. E deu-lhe à luz Imrã, Joqusã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Versículo 3. E Joqusã gerou Seba e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Versículo 4. E os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda.
Estes todos foram filhos de Quetura. Versículo 5. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Versículo 6. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, para a terra oriental. Versículo 7. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Tema: Abraão morre. Versículo 8. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. Versículo 9. E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macela, no campo de Efrom, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre. Versículo 10. O campo que Abraão comprará aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Versículo 11. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque seu filho, e habitava Isaque junto ao poço Birla-ai-Roi. Tema: os descendentes de Ismael. Versículo 12. Estas, porém, são as gerações de Ismael filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. Versículo 13. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Adeel e Mibsão. Versículo 14. Misma, Domá, Massá. Versículo 15. Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Versículo 16. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. Versículo 17. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou e, morrendo, foi congregado ao seu povo. Versículo 18. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai para a Síria, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Tema: os descendentes de Isaque. Versículo 19. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Versículo 20. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. Versículo 21. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca sua mulher concebeu. Versículo 22. E os filhos lutavam dentro dela, então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Versículo 23. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Tema: o nascimento de Esaú e Jacó. Versículo 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Versículo 25. E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. Versículo 26. E depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. Versículo 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas.
Versículo 28. E amava Isaque Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Versículo 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Versículo 30. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Versículo 31. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. Versículo 32. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Versículo 33. Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Versículo 34. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. O versículo 34 é o último do capítulo 25 de Gênesis. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito. O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis. Capítulo 26. Tema: Isaque vai a Gerar por causa da fome. Versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Versículo 2. E apareceu-lhe o Senhor, e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Versículo 3. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Versículo 4. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Versículo 5. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos, e as minhas leis. Versículo 6. Assim habitou Isaque em Gerar. Versículo 7. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã. Por que temia dizer: É minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Versículo 8. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela, e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca sua mulher. Versículo 9. Então chamou Abimeleque a Isaque, e disse: Eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: Por que eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela? Versículo 10. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. Versículo 11. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo. Versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Versículo 13. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso.
Versículo 14. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Versículo 15. E todos os poços, que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Versículo 16. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Versículo 17. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. Versículo 18. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Versículo 19. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Versículo 20. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Versículo 21. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou-o Sitna. Versículo 22. E partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou-o Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos desta terra. Versículo 23. Depois subiu dali a Berseba. Versículo 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Versículo 25. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Tema: Abimeleque faz um pacto com Isaque. Versículo 26. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Osate seu amigo, e ficou príncipe do seu exército. Versículo 27. E disse-lhes Isaque: Por que viestes a mim, pois que vós me odiais e me repelistes de vós? Versículo 28. E eles disseram: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, por isso dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Versículo 29. Que não nos faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Versículo 30. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. Versículo 31. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. Versículo 32. E aconteceu, naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaque, e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço, que tinham cavado, e disseram-lhe: Temos achado água. Versículo 33. E chamou-o Seba, por isso é o nome daquela cidade Berseba até o dia de hoje. Versículo 34. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basimate, filha de Elon, Eteu. Versículo 35. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. O versículo 35 é o último do capítulo 26 de Gênesis. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever,
deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito. O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis. Capítulo 27. Tema: Isaque manda Esaú fazer-lhe um guisado. Versículo 1. E aconteceu que, como Isaque envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. Versículo 2. E ele disse: Eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Versículo 3. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. Versículo 4. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma, para que minha alma te abençoe, antes que morra. Versículo 5. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Tema: Rebeca e Jacó enganam Isaque. Versículo 6. Então falou Rebeca a Jacó seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú teu irmão, dizendo. Versículo 7. Traze-me caça, e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma, e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Versículo 8. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Versículo 9. Vai agora ao rebanho, e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Versículo 10. E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Versículo 11. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú meu irmão é homem cabeludo, e eu homem liso. Versículo 12. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador, assim trarei eu sobre mim maldição, e não bênção. Versículo 13. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz, e vai, traze-mos. Versículo 14. E foi, e tomou-os, e trouxe-os a sua mãe, e sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Versículo 15. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. Versículo 16. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. Versículo 17. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado, na mão de Jacó seu filho. Versículo 18. E foi ele a seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, quem és tu, meu filho? Versículo 19. E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Versículo 20. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto, que tão cedo achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Versículo 21. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo, ou não. Versículo 22. Então se chegou Jacó a Isaque seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú.
Versículo 23. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú seu irmão, e abençoou-o. Versículo 24. E disse: És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Versículo 25. Então disse: Faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe, e comeu, trouxe-lhe também vinho, e bebeu. Versículo 26. E disse-lhe Isaque seu pai: Ora chega-te, e beija-me, filho meu. Versículo 27. E chegou-se, e beijou, então sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou-o, e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Versículo 28. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Versículo 29. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti, sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Tema: Esaú traz ao seu pai o guisado e descobre que Jacó já tomou a bênção. Versículo 30. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. Versículo 31. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai, e disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. Versículo 32. E disse-lhe Isaque seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Versículo 33. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande, e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça, e matrou-se? E comi de tudo, antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. Versículo 34. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. Versículo 35. E ele disse: Veio teu irmão com sutileza, e tomou a tua bênção. Versículo 36. Então disse ele: Não é o seu nome justamente Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou: Não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Versículo 37. Então respondeu Isaque a Esaú dizendo: Eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? Versículo 38. E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz, e chorou. Versículo 39. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. Versículo 40. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhoreares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Versículo 41. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó meu irmão. Versículo 42.
E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú teu irmão se consola a teu respeito, propondo matar-te. Versículo 43. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, e levanta-te, acolhe-te a Labão meu irmão, em Harã. Versículo 44. E mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão. Versículo 45. Até que se desvide-te a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste, então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia. Versículo 46. E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são, das filhas desta terra, para que me servirá a vida? O versículo 46 é o último do capítulo 27 de Gênesis. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito. O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis. Capítulo 28. Tema: Isaque manda Jacó a Padã-Arã. Versículo 1. E Isaque chamou a Jacó, e abençoou-o, e ordenou-lhe, e disse-lhe: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Versículo 2. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Versículo 3. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. Versículo 4. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Versículo 5. Assim despediu Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Versículo 6. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó, e o enviará a Padã-Arã, para tomar mulher dali para si, e que, abençoando, lhe ordenara, dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã. Versículo 7. E que Jacó obedecer a seu pai e a sua mãe, e se for a Padã-Arã. Versículo 8. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram mais aos olhos de Isaque seu pai. Versículo 9. Foi Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Tema: a visão da escada de Jacó. Versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi a Harã. Versículo 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. Versículo 12. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Versículo 13. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra, em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Versículo 14. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte,
e ao sul, e em ti na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 15. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Versículo 16. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Versículo 17. E temeu, e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Tema: a coluna de Betel. Versículo 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Versículo 19. E chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Versículo 20. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir. Versículo 21. E eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Versículo 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. O versículo 22 é o último do capítulo 28 de Gênesis. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito. O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis. Capítulo 29. Tema: Jacó chega ao poço de Harã. Versículo 1. Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Versículo 2. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Versículo 3. E ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço, no seu lugar. Versículo 4. E disse-lhe Jacó: meus irmãos, donde sois? E disseram: somos de Harã. Versículo 5. E ele lhes disse: conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. Versículo 6. Disse-lhes mais: está ele bem? E disseram: está bem, e eis aqui Raquel sua filha, que vem com as ovelhas. Versículo 7. E ele disse: eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado, dai de beber às ovelhas, e ide apacentá-las. Versículo 8. E disseram: não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem, e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Tema: Jacó encontra Raquel. Versículo 9. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Versículo 10. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó, e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Versículo 11. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz e chorou,
Versículo 12. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ela correu, e o anunciou a seu pai. Versículo 13. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e beijou-o, e levou-o à sua casa. E ele contou a Labão todas estas coisas. Versículo 14. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Versículo 15. Depois disse Labão a Jacó: por que tu és meu irmão, has de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. Versículo 16. E Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia, e o nome da menor Raquel. Versículo 17. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista. Versículo 18. E Jacó amava Raquel, e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Versículo 19. Então disse Labão: melhor é que eu a dê a ti, do que eu a dê a outro homem, fica comigo. Versículo 20. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Tema: Labão engana Jacó. Versículo 21. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Versículo 22. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar, e fez um banquete. Versículo 23. E aconteceu, à tarde, que tomou Lia, sua filha, e trouxe-a a Jacó, que a possuiu. Versículo 24. E Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. Versículo 25. E aconteceu que pela manhã, viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? Versículo 26. E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Versículo 27. Cumpra a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. Tema: Jacó casa com Raquel. Versículo 28. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia, então lhe deu por mulher Raquel sua filha. Versículo 29. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. Versículo 30. E possuiu também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Versículo 31. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Tema: o nascimento a Jacó de 12 filhos e uma filha. Versículo 32. E concebeu Lia, e deu à luz um filho, e chamou-o Rúben, pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Versículo 33. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este. E chamou-o Simeão. Versículo 34. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou Levi. Versículo 35. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou-o Judá,
e cessou de dar à luz. O versículo 35 é o último do capítulo 29 de Gênesis. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a Palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito. O primeiro livro de Moisés, chamado de Gênesis, capítulo 30, versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Versículo 2. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre. Versículo 3. E ela disse: eis aqui minha serva Bila, coabita com ela, para que dê à luz sobre meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Versículo 4. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Versículo 5. E concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Versículo 6. Então disse Raquel: julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou-lhe Dan. Versículo 7. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. Versículo 8. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, também venci, e chamou-lhe Naftali. Versículo 9. Vendo, pois, Lia que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. Versículo 10. E deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Versículo 11. Então disse Lia, afortunada, e chamou-lhe Gade. Versículo 12. Depois deu Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Versículo 13. Então disse Lia, para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou-lhe Asser. Versículo 14. E foi Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo. E trouxe-as a Lia sua mãe. Então disse Raquel a Lia: ora dá-me das mandrágoras de teu filho. Versículo 15. E ela lhe disse: é já pouco que hajas tomado meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Versículo 16. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro, e disse: a mim possuirás, esta noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. Versículo 17. E ouviu Deus a Lia, e concebeu, e deu à luz um quinto filho. Versículo 18. Então disse Lia: Deus me tem dado meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou-lhe Issacar. Versículo 19. E Lia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. Versículo 20. E disse Lia: Deus me deu uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-lhe Zebulon. Versículo 21. E depois teve uma filha, e chamou-lhe Diná. Versículo 22. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. Versículo 23. E ela concebeu, e deu à luz um filho,
e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Versículo 24. E chamou-lhe José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Versículo 25. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar, e à minha terra. Versículo 26. Dá-me as minhas mulheres, e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Tema: Labão faz um novo pacto com Jacó. Versículo 27. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Versículo 28. E disse mais: determina-me o teu salário, que te darei. Versículo 29. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido, e como passou o teu gado comigo. Versículo 30. Porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Versículo 31. E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Se me fizeres isto, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Versículo 32. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. Versículo 33. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Versículo 34. Então disse Labão: quem dera seja conforme a tua palavra. Versículo 35. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos em que havia brancura, e todos os morenos entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. Versículo 36. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tema: a maneira como Jacó se pagou de Labão. Versículo 37. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. Versículo 38. E pôs estas varas, que tinha descascado, em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. Versículo 39. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Versículo 40. Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo o moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. Versículo 41. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Versículo 42. Mas, quando era fraco o rebanho, não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. Versículo 43. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelôs e jumentos. O versículo 43 é o último do capítulo 30 de Gênesis. Assista os próximos vídeos de Aprenda a Palavra de Deus.
no canal da missionária Carla Lessa. Uma mulher conectada com a palavra de Deus. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, seu comentário e sua curtida. Nós agradecemos muito.